Eu acredito que o terror é o gênero mais maleável que existe, porque tudo pode se tornar algo assustador. Eu vou te explicar. Em outros gêneros, como ação e romance, a história para acontecer nós precisamos de um cenário, um lugar que tudo aquilo começasse. O terror muitas vezes não. O terror só precisa de um objeto. Objeto esse que poderia ser uma boneca, uma casa, tanto faz. E através desse objeto o cenário, a história é construída em volta dela. E tem um cara que domina isso muito bem. Junji Ito, o mestre do horror japonês. Por que ele é o mestre do horror japonês? Porque o terror japonês por muitas vezes se baseia em alguns conceitos, como uma atmosfera densa, personagem com um pouco exagerado e também o horror corporal. E o Junji Ito sabe fazer isso muito bem, não é à toa que ele faz isso em quase todas as suas histórias. E que eu saiba, ele foi um dos fundadores desses conceitos. Como eu falei, todas as suas histórias vai ter esse conceito, como por exemplo em Uzumaki. Outro conceito do terror japonês é o fato de alguns personagens enlouquecendo no decorrer da história. E o Jujutsu coloca isso nas suas histórias, como por exemplo em Uzumaki, que por causa da maldição das espirais, muitos dos personagens vão enlouquecendo. Em Uzumaki tem outro exemplo bem interessante que é o horror corporal que eu falei, que alguns personagens vai virando caracol. E o Jujutsu tem um trabalho de mostrar a transformação deles por detalhe. E é isso que faz que a história dele seja tão boa e tão diferente comparada a outras. E para fechar, isso tudo só funciona por causa da arte fenomenal do Junji Ito. E depois de tudo isso, você entendeu o porquê o Junji Ito é o mestre do horror japonês.